quanto tempo seu time não vence um título importante? E se eu te disser que um time ficou quase 40 anos sem vencer um título por causa de uma maldição? Esse é o caso do time de beisebol japonês Hanshin Tigers. Essa maldição deixou o time 38 anos sem vencer o título da liga japonesa e 11 vezes em último lugar na liga. O Hanshin não é nenhum time amador ou coisa do tipo, na verdade ele é um time bem tradicional do Japão. Eles venceram o antigo campeonato japonês em 1937 e 38 com um time jovem e dinâmico, mas pelo fato do time ser jovem, eles foram chamados para atuar na Segunda Guerra Mundial e 11 jogadores foram mortos no conflito. Essa talvez tenha sido a primeira maldição do clube. Os anos passaram e o Hanshin nunca mais conseguiu vencer o título principal. Eles até tiveram 2 vices nos anos 60, mas nunca levantaram a taça mais cobiçada. A partir de agora, a história do clube se entremeia com a história do seu maior jogador, Akinobu Okada. Desde pequeno, Okada sempre foi apaixonado pelo Tigers. Ele viu o período difícil do time, onde o rival Yomiuri Giants ganhava tudo, enquanto eles mal chegavam nas finais. Mesmo quando era criança, ele já tentava ajudar o time, sentando no lado dos visitantes e provocando os jogadores do outro time. Okada virou uma figura conhecida no mundo do beisebol já no ensino médio por causa das suas habilidades acima da média. E ele inclusive recusou uma oferta de jogar no Giants, falando que preferia jogar no time dos fazendeiros, cercado de bosta de vaca, do que jogar para o time rival. Talvez eu tenha exagerado e mentido um pouquinho. Mas aí a gente vê a lealdade do Okada, de preferir esperar seu time do coração chamar ele, ao invés de ir cedo pro que era, na época, o melhor time da liga. Okada continuou jogando na faculdade e se tornou uma estrela. Então, quando seu time do coração finalmente fez uma oferta, ele obviamente aceitou. Okada mostrou o porquê de ser tão desejado, já que o modo focado e determinado que ele atuava em campo ajudava muito seu time. Por causa da sua dedicação e habilidade, ele se tornou o símbolo da equipe e era adorado por toda a torcida. No começo da década de 80, os Tigers contrataram Randy Bass. Total Credit Life. It's my life. Kamisori no Sankan Oda. Bass era um americano que jogava na liga principal de beisebol lá nos Estados Unidos. Sua habilidade rapidamente o destacou na liga japonesa. Bass se tornou o melhor jogador da liga central, um ídolo pro time e um terror pros adversários. Finalmente, em 1985, o Tigers finalmente vence o título da liga japonesa. E com uma das melhores performances da história do campeonato, com 4 jogadores no top 5 melhores da liga. Então, rapaziada, errei. Falei merda ali. Não é o top 5 melhores da liga, é o top 5 criadores de corrida. Ou seja, quais jogadores se espera que criem mais corridas, ou seja, pontos, para o seu time. E 4 dos 5 jogadores são do Tigers. Acho que é coincidência, né? Os fãs do clube, conhecidos por serem exagerados, para dizer o mínimo, comemoraram como se não houvesse amanhã. Os torcedores do Hanshin têm uma tradição estranha de quando o time vence o campeonato, eles jogam pessoas que se parecem com os jogadores do time num riozinho que tem na cidade. Imagina se o Flamengo fizesse isso. Quando os torcedores chamaram o nome do Bass, não acharam nenhum japonês loiro barbudo de 1,81. Que coisa, né? Então pegaram a coisa mais próxima de um americano que tinha no meio do Japão nos anos 80. Uma estátua do Coronel Sanders, fundador do KFC. Vamos lá. A história de amor entre o KFC e o Japão é curiosa. De forma bem simples, nos anos 70, o Japão recebeu as franquias de fast food americano no seu país. McDonald's. E o KFC chamou a atenção pelo seu mascote, que ao invés de ser um palhaço com cara de sequestrador ou um rei com cara de chapado, era um velhinho bondoso que entregava frango para as pessoas, em troca de dinheiro, claro. E como o Japão não tinha nada que se parecesse com o Natal tradicional do Ocidente no seu país, o Coronel Sanders virou um símbolo do Natal no Japão. E frango frito virou a ceia natalina das famílias japonesas. Você pode ver referências ao coronel em jogos e animes, de tanto que ele entrou para a cultura pop do país.
Enfim, voltando ao Tigers, mal eles sabiam que o simples ato de jogar uma estátua num rio desencadearia uma série de acontecimentos que distanciariam de vez o clube do título. 2 anos depois do título, o time teve seu pior desempenho da história, vencendo 41 partidas e perdendo 83, ficando em último lugar na liga, algo que não acontecia há quase 10 anos. Bass foi chutado do clube por usar o dinheiro do seguro médico que o clube fornecia para viajar para sua cidade natal e ajudar seu filho que estava lutando contra um tumor no cérebro. Mas não pode usar o dinheiro do clube. Pelo menos não para coisas pessoais, mas porra, que situação do cara. Além disso, Masayuki Kakefo, outro jogador que foi fundamental para a conquista do título, sofreu uma lesão grave e teve que se aposentar cedo com só 30 anos. Até o Okada piorou seu rendimento e nunca conseguiu voltar à sua melhor forma, chorando na sua última coletiva de imprensa quando foi liberado do clube, dizendo que seria um Tigers para sempre. Eles já estão em outra, mano, supera, vai. Quando os fãs perceberam a merda que eles fizeram com o clube, pediram perdão pro gerente do KFC que a estátua foi arrancada. Provavelmente não entendeu porra nenhuma. E levaram oferendas no local onde a estátua ficava. Tudo pra tentar reverter a maldição, mas já era tarde. Enquanto o time apanhava na liga, Okada jogou como reserva em outro time, o Oryx Buffaloes, por um curto período. Aposentou e virou treinador, voltando rapidamente pro seu querido Hanshin Tigers para treinar os jovens jogadores, da base, digamos assim. Em 2003, os Tigers estavam de volta a uma final de campeonato, agora com o Okada como auxiliar técnico do time. Mas eles perderam em um jogo 7 de maneira dramática. Jogo 7? Em alguns esportes, os times competem em uma série de 7 jogos, onde quem ganhar 4 primeiro vence. E quando o número de vitórias fica empatado em 3-3 na série, tem o decisivo jogo 7, ou seja, quem ganhar, ganhou. Mas no caso do Hanshin, perderam. O treinador oficial se aposentou e Okada foi escolhido para ser o substituto. E em 2005 ele levou o time para outra final. Okada queria que seu clube do coração vencesse de qualquer maneira, então ele procurava qualquer detalhezinho que fizesse seu time ter uma vantagem no jogo. Isso incluía bater de leve na bola para que ela fique mais longe possível do adversário, dificultando ele a pegar, como também ser mais agressivo na defesa e não focar tanto em rebater melhor, mas sim em arrastar o jogo. Mas com essa cabeça dura e teimosa que ele carrega desde criança, Okada acabou cometendo alguns erros, como não substituir ou dar descanso para os jogadores titulares, que desgastou rapidamente o time. Entre os jogadores que o Okada usava estavam o Jeff Williams, Kyuji Fujikawa e o Tomoyuki Kubota, que ficaram conhecidos como JFK. Mesmo com as táticas diferentes do Okada, o time foi vice de novo. 2 vices em 3 anos, muito parecido com o que aconteceu nos anos 60. Parece que a estátua estava fazendo eles reviverem seus piores momentos. O tempo passou e nos anos seguintes os Tigers nem chegaram aos playoffs. Em 2008 as coisas pareciam ter mudado. O time tá vindo bem, mas mesmo com um ótimo começo na liga e com 13 vitórias à frente dos rivais Giants, o Tigers pipocou feio. Nessa época só um time de cada liga avançava pra final, no caso quem ficasse em primeiro. Os jogadores e a imprensa já cravavam que o título seria deles, mas lesões começaram a aparecer, então uma sequência de derrotas, aí a torcida briga com o treinador, já deu pra ver onde isso vai dar, né? Os Giants passaram os Tigers e o Okada se demitiu de tanta vergonha que sentiu pelo que aconteceu com seu clube. Algum tempo depois, em 2009, as coisas começaram a melhorar quando, enquanto faziam a limpeza do rio, trabalhadores encontraram a bendita estátua do coronel. A cidade restaurou algumas partes que faltavam e até purificaram ela. Benziam, davam banho de sal grosso, tudo. Um dos trabalhadores que resgatou a estátua disse que sentiu como se estivesse salvando uma pessoa de verdade, tamanha comoção do pessoal da cidade. Mas, mesmo com a estátua recuperada, os Tigers ainda não conseguiam vencer o campeonato. E o Okada, mesmo treinando outro time, o time que ele era reserva no final da carreira, não encontrou bons resultados. E em 2013, ele se aposentou de vez do esporte. Mesmo com a estátua recuperada, parecia que ainda faltava algo para a maldição acabar. Okada virou comentarista de beisebol, igual a vários ex-jogadores que viram comentaristas do esporte que jogavam e mostram um pouco das suas visões diferentes sobre o jogo. Seu idiota! Às vezes. 10 anos se passaram desde quando Okada pôs os pés num campo de beisebol. Seu time do coração não tinha conseguido ir muito longe no campeonato nesses 10 anos, sofrendo para sequer ir para os playoffs. Então eles resolveram chamar o Okada para ser o treinador de novo. Detalhe, o Okada nessa época tava calvaço. Ele aceitou o convite, mesmo sabendo que por conta da sua idade não iria conseguir se manter na função por muito tempo. Mas paixão é paixão, né? Fazer o quê? Mas pô, 10 anos sem entrar num campo de beisebol não é algo bom, né? Mesmo com o time numa má fase, será que contratar esse cara faz sentido? Será que vale a pena?
A temporada 2023 começou com algo diferente. Ao invés de agir da maneira teimosa e rígida que sempre teve, Okada estava mais leve, fazendo piadas e falando com empolgação. Parece que anos afastado do beisebol fizeram ele repensar seus comportamentos. Ele também não se tornou um simples velho bobo, não. Quando os jogadores iam mal, ele fazia questão de avisá-los, substituindo eles durante a partida ou deixando eles no banco. Não de uma forma grosseira, mas sim como um aviso mesmo. E os jogadores entendiam isso e treinavam ainda mais duro por causa disso. Ele ainda manteve algumas de suas ideias antigas, como a de ter um time titular constante e a de que só precisa ganhar o jogo, independente do jeito que se ganhe. O time ficou em primeiro da liga e nos playoffs, Okada, contrariando muitos, adaptou seu time diversas vezes quando a situação pedia, não deixando seu lado teimoso falar mais alto. Por exemplo, contra o Hiroshima Toyo Carp, Okada insistiu que eles jogassem de maneira agressiva, mas no jogo 3, quando o Hiroshima começou a melhorar, ele voltou para a maneira contida que jogou a temporada toda. Na final do campeonato, o time do outro lado era o Oryx Buffaloes, time esse onde o Okada havia jogado, se aposentado, treinado e se aposentado de novo. Apesar da situação, imagino que ele devia estar feliz de ver seus dois times favoritos na final. O confronto não foi fácil, já que os Buffaloes tinham o melhor arremessador do Japão, Yoshinobu Yamamoto. Os dois times trocaram vitórias até que chegamos a... The best two words in sports. Game 7. Jogo 7, algo que trazia flashbacks horríveis para os torcedores do Hanshin. Por 38 anos, eles chegavam no jogo 7 e perdiam de maneira dramática. O que o destino reservava para eles dessa vez? Depois de 38 anos, a maldição do coronel havia sido quebrada. Acho muito massa que foi só o Okada voltar a treinar o time que eles foram campeões. Como se depois de encontrar a estátua do coronel, essa era a peça que faltava. E mais uma vez, os fãs comemoraram como se não houvesse amanhã, de novo no famoso Rio, só que ao invés de jogarem uma estátua, jogaram um cara fazendo cosplay do coronel Sanders. O Japão é incrível. Claro que maldições não existem. A culpa foi de decisões erradas, dirigentes incompetentes e um pouco de azar. Mas para os fãs do Hanshin Tigers, durante 38 anos, essa maldição pareceu bem real.